E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Será uma leitura bem breve, mas é uma porção, uma passagem bem significativa, que diz muito sobre o que somos. Todo mundo achou? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a vocação da igreja. Para falar de vocação, eu queria trazer à memória de todos nós o que significa vocação. A palavra vocação, ela vem do latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Então eu queria que você pensasse a partir dessa ideia do que é a vocação, fizesse a relação disso com esse texto. Então vamos lá, vocação é convocar, é chamar, tem a ver com escolha. E o texto que a gente acabou de ler diz que vocês são escolhidos. Vocês, porém, são povo escolhido. Vocês têm um chamado. Vocês são convocados. Uma incumbência é dada a um povo. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, a igreja. Então, se fosse para falar em termos dessa vocação, ou seja, do que somos chamados, para o que fomos escolhidos, como devemos funcionar no mundo, nós poderíamos dizer, olha, a igreja é chamada, a sua missão, a sua convocação, esse chamamento é para fazer discípulos, evangelizar, onde quer que eu esteja, eu sou chamado para ser alguém que faz discípulo, que foi aquilo que nós já vimos conversando há muito tempo aqui, estamos conversando há muito tempo, que é o que Jesus começou a fazer. A gente também pode dizer que, como parte dessa vocação, desse chamamento, dessa convocação, somos chamados para a santidade. Por quê? Sem santidade, a gente não consegue cumprir a missão, a gente não consegue realizar a obra de Deus. Nós também somos chamados, como elemento básico e que vai caracterizar essa vocação, somos chamados para sermos gente que se compadece, gente que sofre com quem sofre, gente que chora com quem chora, gente que estende a mão para aquele que está quebrado, que estende a mão para aquele que está caído, gente que se importa com os perdidos. Isso é da natureza do nosso chamado. E por que não dizer também que a vocação da igreja tem a ver com vida? A vocação da igreja é para a vida, por uma razão óbvia. Jesus, nosso Senhor, é o Senhor da vida. E eu e você, como povo chamado, escolhido, somos chamados para
compartilhar a vida. Deus agrega da sua vida a nossa existência e nos comissiona a levar dessa vida a outros, a existência de outros. Então, tudo isso caracteriza aquilo que chamamos de vocação. A igreja existe com essa finalidade. A gente podia ficar falando aqui mais outras coisas. E o texto que a gente acabou de ler também apresenta um elemento, uma característica dessa vocação. Verso 9 diz: vocês são um povo escolhido, um reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. O que Pedro está querendo dizer com isso? A igreja, e quando eu falo a igreja, eu me refiro ao corpo de Cristo, a todos que compõem a igreja, todos são chamados para serem ministros, para ministrarem a outros, para estarem a serviço de outros, porque somos um povo sacerdotal. É o que Pedro está dizendo aqui. E ele faz isso com a ideia do templo na cabeça, né? Ele fala que nós, se a gente voltar um pouquinho no texto, ele vai dizer que Jesus é aquela pedra que os construtores rejeitaram, mas é a pedra da esquina, a principal pedra, aquela que dá o prumo, aquela que coloca tudo no esquadro, a referência, e a partir disso tudo acontece. E nós, uma vez que estamos unidos a Cristo, somos como se fôssemos tijolos, pedras vivas. Por isso que essa ideia de igreja sozinho é uma furada. Igreja é o todo. Cada um aqui é parte desse todo. Cada um aqui funciona ou deve funcionar para o todo. Ninguém aqui é chamado para fazer parte de algo para que tenha relação apenas com seus caprichos ou com suas perspectivas individuais. Nós somos parte de um todo. E esse todo é chamado para ser um povo de sacerdotes, de ministros. E aí, quando Pedro escreve isso, ele, por esse tempo, o movimento cristão, ele já existia alguma coisa aí por volta de mais ou menos uns 30 anos de existência, e tinha se espalhado por muitas regiões. Então, muitos judeus haviam se convertido, inclusive como resultado daquela famosa pregação de Pedro no Pentecostes. E essas pessoas retornam para os seus lares, para as suas cidades, para os seus lugares de origem, e ali começam a pregar também o Evangelho, e as comunidades de fé, elas vão crescendo, vão se solidificando, e então Pedro, ele escreve uma carta para apresentar, principalmente porque muitos judeus tinham a ideia ainda daquilo que lhe era peculiar, particular, um olhar judaico sobre a fé. Pedro quer ensinar para essas pessoas que Deus está se manifestando de outro modo, de uma outra forma. Porque quando ele fala para pessoas que têm o templo como referência, o que é o templo? É o lugar da habitação de Deus, é o lugar da presença de Deus, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar onde as pessoas aprendem sobre Deus, é o lugar onde nem todo mundo tem acesso livre e direto a Deus. Ele está se referindo àquela ideia da fé judaica. E o que ele quer ensinar é que isso mudou. É por isso que ele diz: agora vocês são o povo escolhido, reino de sacerdotes,
uma nação santa, separada, são uma propriedade exclusiva de Deus com uma finalidade, com uma motivação, há uma razão de ser. O chamado que vocês possuem não é uma coisa que se torna um fim em si mesmo, tem uma razão de ser. E o que ele quer ensinar para essas pessoas com essa passagem? É que todo mundo, agora, em Cristo Jesus, tem o privilégio de exercer o ministério sacerdotal. Todo mundo. Todo mundo. A igreja, historicamente, ela sofre de um problema muito antigo, que vai nos remeter lá ao final do primeiro século, até meados do segundo século. Isso tem a ver com aquele movimento que ficou conhecido como chamados os pais da igreja, os pais apostólicos, que em algum momento a compreensão do chamado, ela saiu dessa perspectiva em que todos são chamados para pregar o evangelho, viver como ministros. Isso se atribui a um pai da igreja chamado Clemente, de que o entendimento era que apenas alguns podiam fazer algumas coisas. Apenas alguns. Ou seja, aqueles que ocupam determinadas funções ou cargos, ou fazem parte de uma hierarquia. E isso durou muito tempo. E quando chega lá no século XVI, com Lutero, ele apresentando aquela ideia das 95 teses e tal, ele mostra que, na verdade, há uma coisa, o contato com o texto bíblico faz ele descobrir ou redescobrir, por assim dizer, verdades absolutas. O contato faz ele redescobrir a sua vocação, e não somente isso, levar as pessoas a terem então a inclinação para isso, seus corações ardendo para isso, que ele está dizendo agora, gente, todos nós somos chamados para funcionarmos como povo de Deus, sacerdotes, ministros de Deus. Isso não é uma coisa para um, isso não é uma coisa para um grupo, isso não é uma coisa para uma elite, por assim dizer, espiritual. O chamado é para todos. E essa doutrina, ela fica conhecida como doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Lutero, então, ele resgata isso. E, gente, eu não tenho dúvida de que nós, hoje, no século XXI, precisamos resgatar isso também. Porque muitas vezes parece que ser igreja é simplesmente compor, fazer parte de um grupo que compõe um número, enquanto alguns fazem algumas coisas. Alguns estão fazendo algumas coisas e outros estão consumindo aquilo que alguns estão fazendo. Alguns estão orando, alguns estão lendo a palavra, alguns estão pregando, alguns estão se compadecendo, e os demais servem como uma espécie de apoiadores que, na verdade, eu estou aí para te dar, aquela conversa da rua, né? Eu estou aí para te dar uma moral, tá bom? Vou te dar um apoio moral, estou junto, mas como espectador, como alguém que não participa efetivamente. A sua participação, ela é uma participação sem ação, sem envolvimento. E aí, Pedro está dizendo, olha, todo mundo tem o privilégio em Cristo Jesus, que é o grande, o sumo sacerdote, todo mundo tem o privilégio de se tornar, de praticar essa vocação, de colocar em ação a vocação de ministro do Evangelho. No Antigo Testamento, apenas algumas pessoas faziam isso.
Algumas pessoas exerciam o papel de sacerdote, porque a estrutura religiosa do Antigo Testamento estava baseada numa hierarquia que incluía sumo sacerdote, os demais sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes só podiam vir da tribo de Levi. Entende por que hoje não tem levita? Porque ninguém aqui é da tribo de Levi. Só podia vir da tribo de Levi. Embora todos fossem levitas, porque eram da tribo de Levi, nem todos desempenhavam os trabalhos, a função de sacerdotes. Uma das razões é porque as pessoas deveriam ser perfeitas fisicamente. Uma pessoa que tinha um defeito físico não podia se tornar sacerdote, mesmo sendo da tribo de Levi. Ele tinha que estar isento de deformidades físicas, ele tinha que preencher alguns requisitos. Então, o cara podia pertencer à tribo de Levi, mas não necessariamente se tornar um sacerdote. Era uma coisa restrita. Então, Pedro está dizendo, olha, em Cristo Jesus, isso foi por água abaixo. Em Cristo Jesus, todos são chamados a ministrar segundo não a sua imperfeição, mas segundo a perfeição do grande sumo sacerdote que é Jesus. Todos são chamados para se tornarem ministros, porque Jesus é aquele que cobre, que trata as nossas imperfeições. Então, todo mundo aqui é um ministro de Jesus. Então, nós precisamos nos perguntar, quando você olha para a sua vida, à luz do que o texto ensina, como é que você se enxerga? Você realmente tem vivido como um povo sacerdotal? Você tem desempenhado a sua vocação de ser aquele que ministra as maravilhas de Deus, que anuncia os feitos de Deus, que revela a beleza de Deus, que engrandece o nome de Deus onde quer que você esteja, porque você é alguém que representa Deus. Por que não dizer o céu na terra? Esse é o nosso chamado. E essa tem sido a grande contradição da maioria dos cristãos. A maioria. Porque eles leem isso, mas isso passa longe de suas vidas enquanto praxe, sabe? Enquanto alguma coisa que se vive, que se pratica. Isso é uma verdade, enquanto texto lido, mas enquanto texto praticado, nem sempre é verdade na vida. Então Pedro está dizendo, vocês foram chamados para se tornarem um povo que pertence a Deus, um povo que é propriedade de Deus, e um povo que tem como finalidade revelar Deus para as pessoas, funcionar como gente que leva Deus para as pessoas. É assim que você tem vivido? Você crê nisso, não crê? Como diz o outro, amém ou não amém? Você crê nisso, não crê? Todo mundo crê. Mas nós temos dificuldades em praticar isso. E aí, gente, em parte por causa de uma construção equivocada de pensamento. A gente tem a tendência de viver a partir daquilo que alguém estabeleceu, é assim desde sempre, e a gente tem dificuldade de mudar. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Eu e você devemos mudar, porque o nosso chamado nunca foi diferente desse que está aqui escrito. Se nós não estamos funcionando como deveríamos funcionar, nós precisamos nos arrepender, porque nunca Deus apresentou um chamado diferente desse que está aqui. Se nós não funcionamos como povo que ministra a outros, que revela a beleza de Deus a outros, nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever a nossa vocação, nós precisamos rever aquilo que professamos. Fazer um apanhado de tudo isso e falar, mas que direção eu estou indo?
Se o Senhor me chamou para ser isso, por que eu estou fazendo o caminho inverso? Então Pedro quer dar essa consciência a essas pessoas. Meus irmãos, ele está encorajando as pessoas. Vocês são propriedade de Deus, foram escolhidos por Deus para se tornarem um reino de sacerdotes, um povo sacerdotal. A igreja é um povo sacerdotal. Nós não podemos nos tornar ou tornar aquilo que professamos em um fim em si mesmo. Por que você é igreja? O que você deve fazer como igreja? Quando a gente começa a fazer pergunta, o negócio fica ruim para o nosso lado, né? Porque, às vezes, a resposta, a gente tem um monte de resposta para coisas já estabelecidas, do jeito que a gente acha, mas quando a gente se encontra olhando para o texto, e principalmente quando a gente se encontra olhando para o texto meio que perdido, a gente precisa refletir sobre isso. Perdido quanto ao que somos chamados para ser e fazer. Então Pedro está dizendo, olha, Jesus é o supremo sacerdote, ele é aquele que é tanto o ofertante como a oferta, e a igreja de Jesus então tem o privilégio de ser uma comunidade de ministros. A palavra ministério tem a ver com serviço. Vamos responder cada um para o seu coração? Qual é o nosso nível de comprometimento com o serviço que estamos ou que fomos chamados para realizar em nome de Deus? Qual é o nível de comprometimento? Qual é o nível de entendimento a respeito disso? Porque isso é básico, fundamental. Se entende mal, vai viver mal. Se não compreende o básico, vai fazer mal feito. Não tem condição de chegar a um entendimento mais profundo. Então, por isso, o retorno para o texto bíblico e a constatação do que somos chamados para ser e fazer é muito importante. Você tem funcionado como um ministro do Evangelho? Você tem funcionado como alguém que está a serviço do Evangelho? Não é a serviço do seu ministério, não, a serviço de Cristo. Nosso ministério é esse, está a serviço de Cristo. Porque se o entendimento é o contrário, não, eu estou comprometido com aquilo que eu faço, isso pode se tornar um fim em si mesmo, e não alcançar o objetivo, que é revelar a beleza, o amor, a misericórdia de Deus para as pessoas. Então, todos nós temos acesso direto a Deus, por causa da perfeição daquele que nos chamou, em virtude da intercessão daquele que nos chamou. Ele está conosco, estará conosco até o fim. Então, como cristãos, temos o privilégio de exercer o ministério. O que nós precisamos entender então? Nós precisamos assumir a responsabilidade e exercer esse ministério. Nós precisamos assumir a responsabilidade. É aquela ideia de todo privilégio tem a ver também, está relacionado com assumir responsabilidade. É um privilégio pertencer ao povo de Deus. É algo muito significativo pertencer ao povo de Deus. Saber que Deus me chamou e saber que não é porque eu tenho valências, não é porque eu tenho qualidades, não é por causa das minhas virtudes, é porque Ele é gracioso e Ele me chama. E Ele chama você também. Então, o que nós precisamos aprender diante dessa verdade? Que somos um povo escolhido, que somos reino de sacerdotes, que somos uma nação separada, propriedade exclusiva de Deus, e que temos como parte do nosso chamado o privilégio e a responsabilidade para mostrar às pessoas como Deus é admirável. A nossa vida reflete o caráter de Deus. Olha a responsabilidade, nós precisamos assumir isso e entender que esse não é, por isso a ideia de que isso não é um serviço para alguns,
é um serviço de todos. Todos nós. Servir a Deus também não é uma questão de opção para você que é chamado de dizer, eu sou a igreja. Ah, não, eu tenho a opção de não fazer porque o outro vai fazer. Você está negligenciando aquilo que Deus te chamou para fazer. Você foi colocado naquele lugar. Você tem os recursos. Você é abençoado. Você tem todas as condições para realizar o que Deus te chamou para fazer. Então, não pense no outro que está deixando de fazer. Assuma o seu compromisso e faça o que você foi chamado para fazer. Essa não é uma questão de usar o argumento para a gente dizer, levanta, você não faz nada. Talvez seja o caso da gente dizer, levanta, vamos fazer juntos, vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos pregar juntos, vamos viver juntos, porque é isso, é o senso de coletividade, de povo. É assim que nós somos chamados para viver. Então, essa ideia de pastores, missionários, vou usar aqui a expressão clero, sabe? Essa classe espiritualmente, aspas aqui, que dão uma importância maior, isso não é bíblico, gente. Cada um é chamado para funcionar de uma maneira diferente, mas todos são importantes quando estão desempenhando a sua vocação, o seu chamado. Todos estão funcionando, todos estão a serviço de todos com seus dons, com seus talentos, sabendo que o Senhor está auxiliando cada um, aquele que o seu querer, o seu realizar, Ele capacita para que a gente faça isso. Você não faz isso sozinho. O que nós não podemos perder de vista é que nós somos chamados para ser um povo que serve. Como há contradição em nossos dias? Muitos que se servem da igreja, e nós somos chamados para servir ao mundo, para sermos como Jesus, que disse, só tem uma preocupação, o Filho do Homem não veio senão para uma outra coisa, a não ser para servir. Eu não vim me servir, eu vim para servir, estou a serviço. O povo de Deus precisa funcionar como uma ponte entre Deus e o mundo. O povo precisa anunciar as virtudes de Deus e não ficar confiando em suas qualificações, em seus métodos, em seus achismos, em suas ideias mirabolantes. A gente precisa do poder e da graça de Deus e da unção do Senhor, gente. Como eu disse, o Senhor é o Senhor da vida. Então, por que escolher morrer? O Senhor é o Senhor da vida, então por que escolher viver uma vida contrária àquilo que Ele propõe, uma vida abundante, que não tem nada a ver com o que se fala de abundante em nossos dias? Ser abundante é ter, pela graça de Deus, a capacidade de funcionar e ver Deus agindo através da nossa vida, a vida que está sobre mim, a vida que me dá dignidade, que é a vida do Senhor, a vida que me transforma, o poder dEle que muda tudo e a todos, como parte do privilégio que nós temos, isso acontecer a partir de nós também. Nós somos chamados não para viver com um grupo que possui classes distintas. Isso não existe dentro da fé cristã. Isso não existe como proposta de Jesus. Então, o texto está falando para a gente que o que nós somos chamados para experimentar aqui não é para um grupo, não é para uma pessoa, não é para uma classe, é para todo mundo. É um chamado de todos. O sacerdócio é tanto corporativo como individual. Se você está lá no teu ambiente de trabalho, você está em missão.
E aqui a gente deveria se reunir para celebrar o que aconteceu ao longo da semana, para celebrar a sua utilidade nas mãos do Senhor, a sua serventia nas mãos do Senhor. A gente deveria estar se reunindo para isso. E não para recarregar simplesmente as baterias. Percebe como muitas vezes nós utilizamos mal aquilo que é bom para a gente? Eu vou lá. Por que razão? Porque você é povo santo? Porque você é propriedade de Deus? Porque você foi escolhido para funcionar no mundo para a glória de Deus? Não, eu vou recarregar minhas baterias. Eu diria que isso até pode acontecer, mas essa ideia é uma ideia equivocada, é uma ideia que passa longe do fundamento bíblico, e é isso que explica as nossas contradições no cotidiano como povo de Deus. É lógico que a gente precisa de força, mas você, nada mais vai te fortalecer do que ler um texto como esse e abrir o coração para essa verdade. Eu sou povo, propriedade de Deus, tenho o privilégio de servir a Deus, e como resultado dessa graça que eu não mereço, eu preciso funcionar como gente que anuncia as virtudes de Deus, mostrar como é admirável aquele que me chamou das trevas para a luz, e também ser luzeiro, levar luz para aqueles que vivem em trevas. Essa é uma vocação para todo mundo. Quando isso é mal compreendido, a gente delega para os outros. Não, é com você, fulano. Você que é uma pessoa de oração, você que é um homem que se expressa bem, você que é isso, você que é aquilo, e a gente então cruza os braços e vive como se não tivesse nada a ver com aquilo que o texto está dizendo a nosso respeito. Eu tenho pensado muito sobre isso. Nós precisamos passar por um processo de desaprender. Nós precisamos desaprender coisas a respeito, são falácias, são equívocos. Nós precisamos desaprender muita coisa que está ali já solidificada em nosso coração e nossa mente, e inclusive nos cauterizando. A gente se torna insensível. Insensível. Morre abraçado com o que aprendeu, e aprendeu muitas vezes da maneira torta. Não tenho dúvida disso. Eu falei isso aqui na semana passada. O Brasil caminha para um país hegemonicamente cristão, e quando a gente olha para a realidade, eu não sei se isso é tão bom, porque nem sempre esse movimento chamado evangélico, ou desse movimento, eu estou generalizando, tá bom? E eu não estou me excluindo disso, eu sou parte disso, eu faço parte disso. Nem sempre a finalidade que o texto aqui apresenta como sendo absolutamente, esse é o caminho, é isso que vocês precisam ser, nem sempre isso aqui está acontecendo. Nem sempre aqueles que falam em nome de Deus estão vivendo como povo escolhido, como ministros de Deus, como propriedade santa e anunciando as virtudes do Senhor. Nem sempre. Então nós precisamos, como igreja, tanto para uma pequena comunidade, como para a maior comunidade, como para todo o movimento que existe hoje em nosso país, aprender, retornar para as Escrituras, voltar os nossos olhos para as Escrituras e entender qual é a nossa vocação e redescobrir o nosso chamado. Eu e você precisamos redescobrir o nosso chamado. E quando isso acontecer, só assim será possível mostrar para as pessoas como Deus que nos chamou é admirável. Do contrário, caso contrário, o que nós vamos conseguir revelar para as pessoas é uma caricatura de Deus. É uma caricatura daquilo que, sabe, me perdoe a expressão forte, a nossa mediocridade é capaz de apresentar para os outros. Então, que o Senhor nos ajude e que possamos, de fato,
entender que somos um povo chamado para sermos ministros do Evangelho. Todos nós, sem exceção. Amém?